Oi, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez à minha casa. Você já é quase de casa, de tantas vezes provavelmente que você está aqui nesse nosso espaço tão gostosinho, tão aconchegante. Eu espero que você esteja gostando. Caso você seja novo, não esquece de dar uma passadinha nos últimos vídeos. A gente acabou de terminar uma série super legal que se chama Você é o que você ama. A gente tem mais alguns outros vídeos lá e Deus tem falado muito comigo nesses últimos tempos. Espero que esteja falando com você também. Quero te agradecer se você está aqui mais alguma vez, se você já deu uma passadinha no canal, já assistiu algum vídeo ou ouviu no Spotify. E quero te fazer uma pergunta hoje. A pergunta que eu quero te fazer é: será que dá para fazer tudo para a glória de Deus? Eu tô fazendo essa pergunta para você porque eu tenho feito ela para mim, tá? E até para abrir meu coração e compartilhar uma coisa com você, tudo que eu tenho postado nos últimos tempos, tudo que a gente vem conversando, as conversas que têm surgido nos últimos tempos, elas têm... Primeiro eu acredito que o Senhor vai trabalhando no meu coração e aí depois acaba surgindo uma ideia para uma conversa que a gente vai ter aqui. Então eu tenho refletido bastante sobre isso e eu quero te dizer que sim, é possível fazer tudo para a glória de Deus e é preciso fazer tudo para a glória de Deus. A palavra de Deus nos diz isso. Não é fácil, é muito difícil. A gente começou esse canal e lá desde o nosso primeiro vídeo, nossa primeira conversa, a gente vem falando sobre buscar uma vida de santidade. E quando a gente fala desse processo de santificação, que é um processo e vai durar toda a nossa vida, por si só a gente já percebe que isso é difícil, não é fácil. Afinal é um processo que vai durar toda a nossa vida, então ele é muito detalhado. O Senhor ele vai trabalhando em cada um de nós de formas diferentes. Cada um de nós temos alguns desafios, algumas situações na vida e nós vamos passar todos por esse processo se estivermos abertos e quisermos sim ser santos como o Senhor. Para isso que Ele tem nos chamado. Mas Ele não nos chama só para buscar a santidade no nosso ambiente de conforto, no nosso ambiente controlado. E aí talvez eu esteja falando com você que é cristão e a gente está muito acostumado a ir aos domingos na igreja e a viver o nosso momento de culto, que é maravilhoso e é importantíssimo. É importantíssimo adorar ao Senhor todos juntos em comunidade. É importantíssimo também quando nós estamos em família, naquele nosso ambiente controlado, onde são as pessoas que a gente ama. Agora, é possível adorar ao Senhor e glorificar o nome dEle em todo lugar? A palavra de Deus nos chama para isso. O Senhor nos chama para buscarmos santidade todos os dias e em tudo que nós fazemos. A gente conhece bastante aquele versículo que diz: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Não é verdade? E eu quero até te começar contando uma história para variar, né? Eu tenho refletido um pouquinho sobre isso, sobre glorificar o nome de Deus em todos os lugares. E eu tenho conversado muito com a minha irmã. Minha irmã, para quem me conhece, sabe que ela é minha melhor amiga. A gente reflete sobre tudo, a gente conversa sobre as coisas mais íntimas e a gente conhece muito a história uma da outra. E eu conheço muito o perfil dela, a personalidade dela. As duas, eu e ela, nós temos uma carreira de entre 18 e 20 anos aí cada uma. Eu no ambiente corporativo, em uma empresa multinacional, e ela com uma posição de liderança em uma empresa, e a gente vinha conversando sobre isso, sobre a nossa vida profissional e o que o Senhor espera de nós nesses ambientes, não só no nosso ambiente igreja, no nosso ambiente casa e família e amigos. Ela me contou uma história e a gente foi lembrando de várias outras histórias. Ela me contou sobre uma colega de trabalho, na verdade uma liderada dela, e ela falava, essa liderada acabou compartilhando um testemunho, falando: Gé, eu não quero só te agradecer, dando um feedback, eu não quero só te agradecer por como você tem me liderado e por como você tem me desenvolvido profissionalmente, mas eu quero te agradecer porque através da sua vida eu me aproximei mais de Deus. Eu e meu marido, nós voltamos à igreja e nós estamos servindo ao Senhor e nós estamos bem com um relacionamento com o Senhor. E ela foi me contando isso com muita alegria. Ela falou: eu acho que é isso. Nós estamos onde estamos e se o Senhor nos colocou exatamente neste lugar, onde estamos hoje, e já passamos por vários desafios profissionais e tudo mais, existe um propósito. E esse propósito, ele sempre vai partir do início de que nós estamos falando aqui, que é buscar santidade e viver para a glória de Deus. E aí a gente foi lembrando de outras situações e isso é realmente uma característica dela. Eu tenho convicção de que esse é um dom, é uma habilidade que o Senhor entregou na mão dela
de se conectar muito bem com pessoas e as pessoas seguem ela, né? Ela é uma pessoa bastante influente, ela influencia bastante as pessoas. E a gente lembrou até de outras situações, pessoas no passado que não conheciam a Jesus e através da vida dela, não só na vida profissional foram desenvolvidas, mas também conheceram a Jesus. E eu acho isso muito lindo e eu gosto, eu até lembrei, ela falou, já você se lembra dessa pessoa? Olha que lindo, olha como tá a vida dela, a gente conhece, sabe, os frutos que tem surtido, e eu sei que a minha irmã não é a única, eu sei que existem muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas queridas que têm essa influência e que são realmente representantes do reino de Deus onde estão. A gente refletindo e conversando sobre isso, eu comecei a pensar sobre esse é o nosso exemplo, né? Esse é o nosso exemplo que está ali no âmbito corporativo. Mas a palavra de Deus nos chama a fazer isso em todos os lugares. Talvez eu esteja falando com você e você é um estudante ou você tem uma outra profissão totalmente diferente, mas não é diferente de nenhum de nós, no sentido do nosso chamado, de sermos representantes do reino, realmente refletirmos a glória de Deus em todo lugar. E aí eu quero ler alguns versículos com você para que a gente reforce isso no nosso coração, para que a gente lembre disso e a gente vai continuar essa conversa. Lá em Mateus 5, Jesus nos diz, no versículo 14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída num monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Isso tem me feito pensar muito, e principalmente refletindo sobre esse âmbito profissional que eu comentei com vocês agora sobre esse testemunho da minha irmã. E se na vida profissional a minha irmã fosse uma pessoa desonesta? E se ela fosse uma líder difícil, uma líder que não sabe lidar com pessoas? E se ela não fosse íntegra? E se ela não fosse luz do mundo e sal da terra? Será que essas pessoas que a gente comentou que ao longo de toda a carreira profissional dela se aproximaram mais de Jesus, teriam se aproximado mais de Jesus? Será que... E a gente até terminou uma série falando sobre os nossos comportamentos, os nossos hábitos, as nossas ações, e isso linka totalmente com o que a gente está conversando agora. É por isso que a gente fala que não é fácil e que é difícil buscar a santidade, porque realmente é. Mas o ponto é que aqui Jesus fala, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas obras, boas obras, e glorifiquem ao Pai. Então aqui a gente está falando de não deixar o nosso eu um pouquinho de lado. Um pouquinho não, totalmente de lado. O Senhor nos chama justamente para sermos luz do mundo e mostrarmos as nossas boas obras para que o Senhor seja glorificado. Então, se eu vou fazer um relatório, que esse relatório seja o melhor relatório do mundo para que o Senhor seja glorificado. Se eu vou dar um feedback, que esse feedback seja íntegro, seja amoroso, seja cuidadoso, para que o Senhor seja glorificado. Eu estou falando aqui de âmbito profissional, mas a gente precisa prestar atenção e lembrar disso todos os dias, e eu sei que é muito difícil, e é prática, e é pedir realmente para que o Espírito Santo nos capacite e nos molde e até nos lembre em todos os momentos. Eu me lembro de algumas situações, e eu lido bastante com pessoas, eu me lembro de algumas situações em que lidar com pessoas não é fácil, eu sei que eu também não sou uma pessoa fácil, ninguém é fácil, e eu me lembro de ir para reuniões, eu tive um período com reuniões com uma pessoa muito difícil, era uma pessoa que sempre me deixava muito tensa, e eu ia para essas reuniões, elas aconteciam muito cedo, e eu ia para essas reuniões muito tensa, muito nervosa, eu tentava me policiar e executar muito bem meu trabalho ali, fluir bem na reunião, mas era muito difícil, era muito tenso. Isso aconteceu por muitas vezes. Até um dia em que o Espírito Santo realmente me deu um toque, e aí foi um toque muito forte. O Espírito Santo conversou comigo assim, Mi, eu não estou nisso. Se você me colocar dentro desse momento também, talvez seja mais leve. E eu me lembro de mudar totalmente meu comportamento. Eu acordava mais cedo, e essas reuniões já aconteciam bem cedo. Eu acordava mais cedo e eu orava antes. E eu pedia, Senhor, me capacita,
me ajuda a falar as palavras corretas, me ajuda a manter a minha inteligência emocional ali naquele momento para não sair do controle, para não ficar nervosa, para não ficar tensa, para conseguir apresentar o que eu preciso apresentar. E sim, as coisas fluíram de outra forma. Isso nunca mais vai acontecer? Provavelmente vai acontecer de novo. Provavelmente eu vou me pegar nesses momentos de novo. Provavelmente eu vou me pegar em momentos em que eu preciso me posicionar como cristã quando as coisas são difíceis, quando a minha integridade é colocada em xeque. E são nesses momentos em que a gente é chamado para realmente nos posicionar, para realmente mostrar quem nós somos e a quem nós representamos. São nessas horas em que as pessoas que nos cercam vão se aproximar ou se afastar mais de Jesus, amar mais Jesus e conhecer mais quem Ele realmente é, se você representar bem quem Ele é. Se você for sal da terra e luz do mundo. Se as suas boas obras realmente glorificarem ao Pai. Então, é para isso que nós somos chamados. Não é um processo fácil, não vai ser fácil todo dia, não vai ser fácil nem quando a gente estiver no carro, parando no farol vermelho, o motoqueiro passar na nossa frente. Nessas horas, em todas essas pequenas horas, seja no âmbito profissional ou seja onde nós estivermos, são nessas horas em que as pessoas precisam olhar para nós e enxergarmos representantes de Jesus. Pessoas que amam a Jesus, que seguem a Jesus, mas que refletem quem Ele é. Senão vai ser impossível as pessoas amarem mais a Ele, conhecerem a Ele, se elas olharem para nós vendo qualquer outra pessoa, menos Jesus. Eu não vou estar sozinha nessa próxima série. Nas próximas conversas eu vou estar aqui com outras pessoas. Eu falei um pouquinho com você sobre nos posicionar e sermos sal da terra, luz do mundo, em uma parte mais profissional, mais corporativa, mas nas próximas conversas eu acho que vai ser muito legal e eu quero te convidar para estar aqui comigo. Eu vou chamar algumas amigas. Eu espero que você goste, que você seja edificado também, porque eu acredito que essa é a minha história, esse é o meu ambiente, a esfera da sociedade em que eu atuo. Mas você pode atuar em qualquer outra esfera da sociedade. A gente vai conversar aqui com algumas amigas minhas que estão em outros ambientes da sociedade. Talvez você esteja dentro da sua casa e o que você está fazendo está sim e precisa sim glorificar a Jesus. Então a gente vai falar um pouquinho disso com outras pessoas. Quero te agradecer mais uma vez por estar aqui comigo, te convidar para vir nas próximas conversas e que Deus te abençoe, que você seja sal da terra, luz do mundo e que as suas boas obras glorifiquem ao Pai que está nos céus. Amém.